Meus caros irmãos, salve Maria, sejam bem-vindos a mais uma live semanal. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar aí. Bem-vindo aí todo mundo, Deus abençoe. Já me avisem aí, por favor, como sempre, sobre o áudio, se está tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Hoje estou fazendo aqui da sede da comunidade, né? Ar-condicionado, aqui tá uma benção hoje, né? Bruninho, meu filho, tá ali brincando, né? Oi. E hoje é meu aniversário. Não sei se é hoje. Foi ontem, né, meu amor? Foi ontem. E aí, estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Ah, se você puder, compartilhe aí, né, essa live com outras pessoas, para que outras pessoas possam assistir também, né? Eu acredito que essa live de hoje vai ser uma live muito, mas muito importante, viu? Talvez a mensagem dessa live seja mais importante de todas as lives que nós fizemos aqui, viu? Porque tem a ver com a salvação de nossa alma mesmo, né? A salvação eterna de nossa alma. Então vou falar um pouco sobre a peste negra, mas a peste negra é só um pretexto para falarmos aí, né, sobre outras coisas, né? Como nós vamos aí superar tudo isso que estamos vivendo aí com essa pandemia, esse coronavírus aí, tá bom? Então, compartilha aí com outras pessoas, né? Você clica nesse negocinho, esse aviãozinho aí. Depois que eu fiquei sabendo que dá para compartilhar toda a live, agora eu peço isso, viu? Compartilha aí com outras pessoas. E nós vamos aí esperar só mais um minutinho, 3 minutos como sempre. E nós rezamos e vamos iniciar essa importante live de hoje. Fala, salve Maria! Salve Maria! Dá um beijo aqui e vai lá brincar. Deus abençoe. Bom, acho que já podemos rezar, né? Deus abençoe todos vocês. Eu não vou ficar olhando tanto aqui, né, para os comentários, porque senão eu me perco. Não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas aí depois no final com certeza vai ter um tempo aí para a gente partilhar, para responder algumas perguntas. Quero repetir uma coisa antes de rezar. Essa live vai ser muito, mas muito importante, viu? Fique até o final aí, se você conseguir. E nós vamos aí receber uma mensagem bacana por conta desse coronavírus aí. E eu acredito que nós vamos pensar bastante, né? Pensar bastante por meio de tudo isso que tem acontecido, tá bom? Vamos rezar então e suplicar a Deus a graça de mais uma live. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Dom Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Deus abençoe a todos vocês. Meus irmãos, nós vamos fazer uma live muito importante. E falar da peste negra, dessa pandemia, né, que arrastou aí, matou aí 1/3, né, da Europa, quando aconteceu, vai ser para nós aqui, eu vou falar da peste negra, mas com um pretexto maior de falar do renascimento, né, do renascentismo ali. Porque depois da peste negra, houve uma mentalidade naquele povo, que já vinha sido construída, claro, né, ali no fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, né?
O paganismo começou então a entrar no coração, no pensamento. A moral cristã foi substituída por uma moral pagã. E a peste negra tem muito a ver com isso. É uma das coisas que tem a ver com isso. E, claro, quero fazer um link com aquilo que nós estamos vivendo do coronavírus, né, no Brasil e no mundo inteiro, né? Sobretudo aquilo que nós estamos assistindo na Itália, na França, principalmente nos países da Europa. Parece que é algo muito semelhante, né? E o que está acontecendo também no Brasil, né? Aquilo que nós estamos sendo obrigados a assistir também, né? Missas sendo canceladas, mutirão de confissão sendo cancelado, tudo isso sobretudo na quaresma, né? O povo de Deus, né? O mundo, né? Se perdeu, né? Nós vivemos num tempo de uma humanidade de fato iníqua, uma humanidade que não quer ter Deus como centro, né? Não quer. Então na quaresma, né, os cristãos, e só apenas talvez os bons cristãos é que fazem penitência, é que rezam, né? Deus então permite uma epidemia mundial aí, e meio que impõe uma quaresma ao mundo. E quando Deus permite uma epidemia, Ele permite para a conversão dos pecadores, para a salvação das almas. Deus permite para a meditação. O homem tem que meditar e perceber que o homem deixou Deus de lado. Então, é exatamente nesse sentido, e como está a nossa mentalidade, né, dentro desse contexto, dessa pandemia, e o que vai ser depois, e o que vai ser enquanto isso. Como nós vamos reagir quanto a essa epidemia? Como cristãos católicos, irmãos. Então, antes mesmo de eu falar da peste negra, eu quero falar de uma coisa muito importante. Quando temos problemas, qualquer problema que nos visita, pode ser uma dor de cabeça, pode ser o que for, pode ser uma coisa que nós não estamos precisando de remédio ainda, né? Mas todos os problemas, seja problema espiritual, moral, seja problema físico, doença, dor, todos os problemas, né, que nós somos visitados, nós precisamos de uma solução, nós buscamos uma solução. É o normal, é o comum. Existe um problema, uma dificuldade, eu vou então buscar a solução. Mas existem, como que uma hierarquia em tudo isso. E isso prova a nossa fé. Isso prova em que acreditamos, em que nós colocamos as nossas confianças. Há hoje um pensamento, e nós podemos ver isso evidente aqui, nesse tempo de coronavírus. A gente vê nas redes sociais, a gente vê, né? Eu estou fora do Facebook nessa quaresma, mas eu vejo no Twitter, eu vejo no Instagram, né? De pessoas que estão meio que nos extremos, né? Por exemplo, os médicos, os médicos, né? O remédio, a ciência, né? Tudo isso é causa segunda, não é? É causa segunda. Porque existe uma causa primeira, e a causa segunda só existe por conta da causa primeira. A causa primeira é Deus. Deus é a causa incausada, é o motor inamovível, né? Como diria Aristóteles, e São Tomás de Aquino depois vai ensinar sobre isso. Então a primeira causa de tudo é Deus. Então se existem os remédios, que é causa segunda, existem por conta de Deus. Deus os criou. Deus nos deu a graça dos remédios. Deus nos deu a graça da inteligência para o médico, para o cientista, para o infectólogo, né? Para todos esses homens preparar o remédio para que nós possamos solucionar os problemas que assolam a nossa alma, quando às vezes é uma questão psicológica, né? Ou o nosso corpo, a nossa carne, a questão moral. Para tudo isso tem uma solução, né? Tem um remédio, né? Que é a causa segunda. Existe a causa primeira. Então nós vemos aí muitas vezes nesse tempo, as pessoas em pânico talvez, descartando uma das duas causas, né? Sempre quando há um problema, qual que é a primeira coisa que nós devemos fazer? Rezar. Porque Deus é a causa primeira. É Deus quem vai... nós buscamos primeiramente em Deus, como bons cristãos católicos. Então nós estamos aí passando por uma dificuldade, nós começamos a rezar. Nós estamos endividados, o que nós fazemos? Nós rezamos, colocamos em Deus esse problema, essa coisa, e depois nós vamos fazer o quê? A causa segunda. Vamos buscar a solução, nós vamos trabalhar, nós vamos dar um jeito, né? Nós vamos observar quais são as opções. Mas sempre Deus é a causa primeira. Mas nós também não podemos deixar a causa segunda. Então, por exemplo,
Eu não posso falar assim, vamos deixar os sacramentos, vamos fechar tudo, né? Eu não posso pensar apenas dessa forma. Calma que eu vou chegar lá, tá? Eu não posso pensar apenas assim, não, deixe que os médicos resolvam, né? Nós vamos, como se nós estivéssemos esquecendo da causa primeira. E nós também não podemos fazer assim, não, vamos todo mundo para a rua, não importa, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus há de nos proteger. Isso é um fideísmo irresponsável. Ao contrário daqueles que têm um racionalismo irresponsável. Só a razão. Vamos apenas colocar na mão da ciência e vamos descartar a Deus. É como se nós falássemos assim: Deus, nós não precisamos de você, nós não precisamos do Senhor, deixa que a gente dá conta sozinho. E abandonamos a Deus. Ou então ao contrário, não precisamos dos médicos. Foi o próprio Deus que nos deu a graça dos médicos, dos psicólogos, dos psiquiatras, né, da medicina e daquilo que aquilo que é remédio para as causas, né, para as dores, para as doenças. Nós precisamos fazer aquilo que São João Paulo II sempre disse: a fé e a razão em harmonia. Então eu preciso rezar, mas também preciso seguir as orientações dos médicos, seguir a orientação da ciência, né, sem pânico. Eu não posso apenas ficar nas orientações das ciências e esquecer aquilo que é a fé. Não, eu tenho que unir a fé e a razão. Eu não posso ser racionalista e irresponsável e dizer que não há problema nenhum, né? Não vamos ser idiotas de ir perto né, de tentar ajudar o próximo. Não. Gente, pelo amor de Deus. E também, ao contrário, estou repetindo, não aquele fideísmo irresponsável. Não, vamos apenas rezar, vamos para as ruas porque Deus há de nos proteger, né? Nós estamos sendo aí extremistas, estamos escolhendo um extremo, reducionistas, reduzimos tudo aquilo de acordo com a nossa vida. Então, o que foi a peste negra? Uma breve síntese, porque a intenção é outra. Mas a peste negra, gente, presta atenção no que eu vou dizer. Não há comparação do coronavírus com a peste negra, tá bom? A peste negra foi uma das maiores, se não a maior, epidemia mais mortal que nós tivemos ao longo da história. Tivemos a gripe espanhola, cólera, que é no tempo de Dom Bosco, nós tivemos tudo isso. Mas a peste negra, ela foi a mais mortal que se teve, né? Então, assim, só para a gente compreender, a peste negra ela é do século XIV, 1348, né? Ela se inicia ali. E a peste negra ela se iniciou, a causa foram uma bactéria que ficava nas pulgas, né? E essas pulgas estavam nos ratos, e os ratos estavam nos porões dos navios, das embarcações, que estavam vindo da Ásia. Olha, por coincidência da China, dos países da Ásia. E essas embarcações, esses navios chegaram, né, ali na Europa, no norte da Itália, né, nos países mediterrâneos, né, que são cidades portuárias. E chegando ali, já quando chegaram os navios, já se perceberam muita gente morta nos navios e também algumas pessoas muito doentes, né? E a peste negra era uma doença terrível, porque era como se fossem feridas, né, furúnculos, que saía a todo momento pus e sangue, né? Era uma coisa terrível. E a pele ficava negra no local, por isso que é peste negra, né? A peste bubônica, né, mais popularmente depois ficou conhecida. E naquele tempo não se tinha, né, o que nós temos hoje, a ciência, né, não se tinha microscópio, não, né? Então, na verdade, por meio dos ratos, é uma coisa atrás da outra, né? A pulga estava no rato, o rato estava no navio, chegou nas cidades portuárias e ali então invadiu. E como na Idade Média, ali, no fim da Idade Média, ali, começo da Idade Moderna, as cidades eram, a Europa, claro, é grande, mas as cidades eram pequenas, né? Eram muradas, né? Tinham as muralhas, e todo mundo morava um em cima do outro ali, por conta da segurança, tinha os muros, e não tinha higiene, não tinha, né, nada do que nós temos hoje. Então, foi mais rápido para a proliferação da peste negra. Conta-se que 1/3 da população europeia morreu. E era tão terrível, que não se sabia de onde vinha, que as pessoas pensavam que apenas no toque das roupas se transmitia. E às vezes a pessoa dormia e no dia seguinte, né, já estava morta. Eu ia falar acordava morta, mas não tem jeito, né?
Então a pessoa dormia sem sintoma nenhum, mas no dia seguinte já estava morta. Esse foi o ambiente, né, daquela época. E tem alguns relatos, né, inclusive tem um livro que chama História da Civilização, do Will Durant, que ele faz um relato sobre o tempo da peste negra. Olha só. Ele relatou alguém que participou, né, da peste negra ali. E ele então faz o relato, né, de como aconteceu. Olha só. Parentes, amigos e nem sacerdotes acompanhavam os corpos à vala. O ofício dos mortos não era recitado. Em muitos lugares da cidade escavavam-se fossas largas e profundas, dentro das quais jogavam-se os corpos, cobertos com um pouco de terra. Desta maneira, enchia-se camada após camada até que toda a fossa estivesse cheia. Em seguida, iniciava-se outra fossa. E eu, Andiolo de Tura, é o cara que dá o relato, com minhas próprias mãos, sepultei 5 de minhas crianças, em uma só fossa, assim como muitos outros também o fizeram. Muitos, porém, dos mortos estavam tão mal cobertos com terra, que os cães reescavavam a fossa para comer suas carnes, dispersando os pedaços dos mortos pela cidade. Os sinos não batiam e ninguém chorava. Não importava o quão grande tivesse sido a sua perda, pois quase todos estavam na expectativa da sua própria morte. Todo o povo dizia e acreditava que aquilo já era o fim do mundo. Isso é apenas um relato, para ver o pânico e a tensão que o povo ficou com essa doença. Vocês viram aqui esse relato desse Andiolo de Tura? É Andiolo de Tura, né? Isso. Ele diz que não se enterravam mais os mortos. Os sacerdotes não acompanhavam mais as exéquias, né? Então quer dizer, houve também na peste negra um abandono, o fechar dos comércios. Houve também uma negligência para com os doentes. Mas houve quem ia e morria, salvando os doentes. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu só dar outro relato, que é de um escritor chamado Boccaccio. Inclusive esse relato está nessa obra aqui, né? Decameron, que eu não indico para ninguém ler, porque é muito pornográfico. Eu não li, eu só comprei isso aqui porque tem um relato aqui que converteu o Peter Crift, e eu fiquei curioso e comprei essa obra de Boccaccio. Mas essa obra de Boccaccio é o quê? Já é consequência da mentalidade pós-peste negra, e é onde eu quero chegar. Uma literatura totalmente pornográfica, que tinha se perdido na Alta Idade Média, porque Cristo era o centro, era teocêntrica a fé, né? A sociedade, o mundo era teocêntrico, e depois com a idade, o Renascimento e a Idade Moderna, se transformou em antropocêntrica, o homem é o centro. Então começou-se uma queda na moralidade total. Aí Boccaccio, que era um cara profano, que escreveu a favor do adultério, dos padres que tinham as suas vidas devassas. Olha só um relato também que ele colheu do tempo da peste negra. Olha só. Não era apenas conversa. Não era apenas a conversa e o convívio com os doentes que transmitiam a infecção para os sãos, mas o simples tocar das roupas, ou do que quer que estivesse sido tocado ou usado pelos doentes. Parecia suficiente para comunicar aquela doença. Uma coisa que tivesse pertencido a um doente, ou que tivesse falecido pela doença, sendo tocada por um animal, em pouco tempo o matava, coisa que eu vi com os meus próprios olhos. Olha agora o relato. Esta tribulação encheu de terror o coração de todos, de modo que o irmão abandonava o irmão. Olha só a decadência moral. O irmão abandonava o irmão. O tio abandonava o sobrinho. Frequentemente a esposa abandonava o marido. E o que é ainda mais extraordinário e até mesmo inacreditável, alguns pais e mães se recusavam a visitar as suas próprias crianças como se não fossem suas. Olha a decadência moral. Eu vou chegar lá. O povo comum, desesperado e sem recurso,
adoecia diariamente aos milhares, para morrer inapelavelmente logo a seguir. Muitos exalavam o seu último suspiro nas próprias ruas, enquanto que muitos outros dentre os que morriam em suas casas faziam saber de suas mortes aos vizinhos, mais pelo fedor de seus corpos em decomposição do que por outro modo. Destes e de outros que morriam, a cidade estava repleta. Os vizinhos, movidos mais pelo medo do que a decomposição dos cadáveres, as colocasse em perigo, do que por uma caridade pelos que partiam retirada estes corpos para de dentro das suas casas e os colocavam para o lado de fora, junto à porta onde, na parte da manhã, aqueles que passavam podiam ver uma multidão de cadáveres. Posteriormente, os carrinhos os levavam, e frequentemente esses carrinhos levava junto marido e mulher, 2 ou 3 irmãos, pai e filho, e assim por diante. A coisa chegou a tal ponto que o povo não se lembrava dos homens que morriam, mais do que hoje em dia se lembram das cabras que morrem. Esse aqui é você vê, o Boccaccio era um profano, era um homem pornográfico, e ele se sensibilizou ao escrever isso. Meus irmãos, dentro desse contexto aqui, o que aconteceu com a peste negra? Como ali se falava que no campo se estaria mais tranquilo e se não, a contaminação era menor, então muitos fugiram para o campo. E quem fugiu para o campo, abandonou os doentes, foram quem? Foram aqueles menos favorecidos, porque não tinham negócios para cuidar. Então aqueles que abandonavam são aqueles menos favorecidos. E no meio do clero, os padres mais covardes, acovardados, também fugiam. Então preste atenção em uma questão natural, né, de decadência social, por exemplo. Natural. Quem fugia então da peste eram os menos favorecidos, né, aqueles que tinham empresas, ficavam nos locais porque não queriam abandonar as empresas. Os padres que ficaram morriam porque os padres de boa índole, de moral, né, que queriam ajudar o povo, os doentes, eles acabavam morrendo junto porque eles socorriam. Agora os padres acovardados, com moral baixa, eles então fugiram. Então olha só, de uma forma natural, depois, quando essas pessoas que fugiram para o campo voltavam para a cidade, encontrava tudo, né, o caos, e aqueles menos favorecidos, né, herdavam a herança daqueles que ficavam, né, dos comércios. Os maus sacerdotes, os maus médicos, os maus professores, os maus mestres voltavam, e eles então assumiram isso. Eles assumiram a sociedade, eles assumiram lá a Europa. Né? Se 1/3 da população europeia morreu, sobretudo nos países mediterrâneos, né, portuários, era 80% de morte. 80% de morte. Então olha só, quando eles voltavam, eles herdavam os seus negócios, e aqui é onde eu queria chegar mais exatamente. O que acontece então depois? Ninguém sabia, né, que estava nos ratos a epidemia, senão era só matar os ratos e acabou, né? Mas não se tinha essa ciência naquele tempo. Apenas um parêntese aqui, né? Hoje, há algumas orientações, nós devemos acatar, gente, né? E tem gente que fala assim, olha só o extremo daquilo que eu comecei. Não, mas no tempo da peste negra os padres morreram para ajudar os fiéis, bendito seja Deus. Mas naquele tempo não tinha uma ciência avançada que pudesse falar, gente, vamos ficar de quarentena, vamos evitar sair nas ruas, vamos evitar aglomerações, entendem? Então nós precisamos tomar cuidado com os extremos, os exageros que nós temos aqui. Bom, fecha parênteses, né? Quando então esse pessoal voltava para as cidades, a peste negra durou ainda, claro que aqui, né, no 1348 até 54, bom, foi até o século XIX, que ainda tinha alguns casos, né, da peste negra. O que aconteceu? Quando essas pessoas voltaram para a cidade, herdaram o dinheiro, né, dos seus antepassados ali, né, das suas heranças,
entrou a mentalidade naquele povo, que foi chamada de febre de viver. Febre de viver. Aqui eu começo então uma mensagem muito importante para nós, que estamos vivendo aí. Gente, é como eu disse no início, não existe comparação, tá? Do coronavírus com a peste negra, pelo amor de Deus, não equiparemos a problemática, tá? Mas vamos pegar aí e fazer um link com essa ideia. Aqueles que voltavam herdavam as heranças, ao invés de recomeçar a vida, né? 3 coisas, né, que acontece quando Deus permite tudo isso. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Primeiro, Deus permite isso para a conversão dos homens, para que os homens se emendem. Segunda coisa, nós então rezamos, nos convertamos, nos emendamos, pedindo e suplicando a Deus que acabe com essa praga, né? Nós fazemos o quê? Causa primeira, rezamos, buscamos a Deus, oferecemos sacrifícios, né? Buscamos Nossa Senhora, buscamos os santos, buscamos a Eucaristia, a confissão, né? Nós buscamos isso, pedimos a Deus, suplicamos a Deus, e depois as causas segundas, né? As orientações dos médicos, da ciência, e seguimos ali certinho o que eles pedem. E terceiro, presta atenção, primeiro, Deus permite para a conversão dos homens. Segundo, nós suplicamos a Deus misericórdia, que afaste de nós essa praga. Terceiro, se nós morramos, então que morramos preparados. Compreende? Que morramos então preparados. É isso que não aconteceu com aquele povo depois da peste negra. É claro que essa decadência, que se chama renascimento, idade moderna, já vem desde das universidades, né, das faculdades, das universidades, já tinham perdido toda aquela graça de estudar para a vida toda, para ser sábio. Na verdade, o povo começou a estudar para ter diploma, né? Aí começa uma decadência na educação. Depois vem o nominalismo com Guilherme de Ockham. Aí depois a peste negra, né? Então é uma decadência moral, intelectual, que vem acontecendo. Aquelas pessoas que herdavam as heranças, com essa febre de viver, falavam o quê? Vamos aproveitar a vida agora. Ao invés de se converterem, de se emendarem e falarem, meu Deus, se Deus nos poupou a vida diante dessa peste, vamos então retomar a nossa vida e nos prepararmos então para a morte. Vamos então mudar a nossa vida, a nossa conduta. Vamos colocar a Deus como centro de nossa vida, mas não. A febre de viver tomou o coração daqueles homens depois da peste negra. Então eles começaram a adulterar, voltou a literatura pornográfica, começaram a incentivar a imoralidade. O que acontece então com o renascimento? Acontece então uma substituição. A moral cristã é substituída pela moral pagã. O paganismo então invade o coração dos homens. A moral pagã toma conta do coração dos homens, e os homens então se tornam pagãos. Esquecem a Deus, naquilo que era teocêntrico. Deus é o centro, a igreja católica é o centro, o altar e o trono, né, unidos. Depois vai culminar na Revolução Francesa e tantas outras coisas. Tira Deus do centro, e o homem então entra no centro. Eu quero mais é ser feliz, a febre de viver, eu quero viver. Olha só, quem que sobrou? Os maus professores, os maus sacerdotes, os maus empresários. Você entendeu o que nós estamos vivendo hoje? Deu para compreender mais ou menos aí? O que é que nós estamos vivendo hoje? De onde vem tudo isso? Claro que é apenas uma síntese que eu faço aqui, mas de onde vem tudo isso? Já é uma coisa meio que arquitetada, né? Um desmoronamento da moral cristã para acabar naquilo que é o paganismo. Hoje nós vivemos isso. E hoje nós vivemos de forma muito maior do que aquele povo da peste negra. Muito maior. Muito maior. Até diria, né? Idade antiga, idade média, idade moderna, estamos já numa idade pós-moderna, né? Eu imagino que você já entenda onde eu quero chegar, não é? Nós estamos vivendo hoje
com esse coronavírus aí, praticamente algumas coisas que se assemelham muito com aquilo que os cristãos viveram com a peste negra, né? Um pânico danado. E olha, meus irmãos, nós temos que nos preparar para coisas piores, viu? Porque no Brasil começou agora, né? Então nós devemos tomar todas as precauções, né? Lembrem-se do que eu disse no início, por favor, viu? Não seja extremista. Existe a causa primeira e as causas segundas. Ciência e fé em harmonia. Nós precisamos dos médicos e precisamos muito mais de Deus nesse momento. Então, como que nós vamos passar essa peste? Como que nós vamos passar esse coronavírus? Com missas sendo fechadas, privadas, os fiéis não podem ir à missa, né? Algumas dioceses, e deixa eu dar um testemunho para vocês aqui. Ontem foi um dos dias antes de ontem, mais triste da minha vida, rapaz. O tanto de carta que eu li, né, de declaração dos bispos, né, dizendo que a missa estava sendo, ia ser só privada, nossa, eu fiquei muito mal com aquilo, né? Eu não conseguia compreender. E eu fui então rezar, né? Causa primeira. E Deus me convenceu de algumas coisas, meus irmãos. Porque o santo sacrifício, que é o que aplaca a ira de Deus, que é onde acontece, de onde vem, é a fonte para as causas segundas, para a medicina, para os... Tudo, o ápice, a fonte é o santo sacrifício da missa. Então o santo sacrifício da missa não vai parar. Os padres vão estar celebrando e oferecendo o sacrifício redentor e propiciatório todos os dias, mesmo sem povo, de forma privada, mas o sacrifício vai estar sendo oferecido. Talvez nós fiéis, isso não aconteceu em minha diocese, graças a Deus, mas talvez nós fiéis estaremos privados da comunhão eucarística, de assistirmos o santo sacrifício da missa, mas o sacrifício de Cristo vai estar sendo oferecido. O sacrifício redentor vai estar sendo oferecido. E isso, meus irmãos, é uma forma também da gente dar valor na missa. Quantos de nós não vamos à missa por preguiça? Não vamos adorar o Santíssimo Sacramento por preguiça. E quando nos é privado isso, nós começamos a reclamar também. Mas quando nós podíamos ir à missa, nós não íamos por preguiça, qualquer coisinha tirava a gente da missa. E agora nós estamos aí vociferando contra essas coisas. Se na sua diocese foi proibida a missa, não é proibida, pelo amor de Deus, gente, não é esse o termo, né? Há uma prudência, né? Eu tenho minhas opiniões sobre isso, não vou dizer aqui. Mas se você foi privado, neste momento, de assistir o santo sacrifício da missa, faça todos os dias, a todo momento, comunhão espiritual. E que nós aprendamos a dar valor ao santo sacrifício da missa. Eu viajo o Brasil inteiro falando sobre isso. Eu sou criticado por um monte de gente, porque eu luto contra a palma na missa, falo contra a comunhão na mão, né, e falo um monte de coisa. Eu sou criticado, tem um monte de lugar que eu não volto mais pregar porque eu falo essas coisas. Então nós precisamos dar valor. Quanto tempo você vai ficar sem missa? Quando voltar, porque vai voltar, graças a Deus vai voltar. A Santíssima Virgem Maria está cuidando de nós. Quando voltar a missa, não deixe de participar um só dia, e dê valor ao santo sacrifício. Vamos fazer isso? Combinado? Combinado? O Bruninho está assustado aqui com eu falando desse jeito. Quando voltar, meus irmãos, não vamos perder mais a missa por bobeira. Compreende? Não vamos mais deixar de visitar o Santíssimo Sacramento. Por favor, filhão, por favor. Vamos então fazer isso, meus irmãos. Vamos fazer isso. Se você ficou privado, eu fui rezar, e eu até pude perceber algumas coisas na oração. Imagine os padres que estão cansados, os padres que já caíram nas heresias, os padres que caíram no modernismo,
Os padres que não têm vontade mais de celebrar a missa, terão que celebrar de forma privada. Quantos desses padres não terão o seu sacerdócio renovado? Porque vão estar lá, celebrando sozinho talvez, na sua casa, e sentindo a presença dos anjos, e vendo que somente o padre, porque ele é outro Cristo, suplicando e oferecendo sacrifício, pode aplacar a ira de Deus. Imaginem quantos sacerdócios não serão renovados, meus irmãos. Parou para pensar isso? É triste, gente, é triste. É triste. Mas aqui ainda não aconteceu. Eu imagino que vai acontecer. De se proibir os fiéis de assistir à missa por enquanto. Essa orientação pastoral dos bispos, né? Eu dou um jeito, eu viajo nem que for 1000 quilômetros, mas eu preciso de uma missa. Mas isso fará de nós, meu irmão, pelo amor de Deus, que a sua mentalidade não seja igual desse povo aqui da peste negra, a febre de viver. Não! Nós vamos ver muita coisa terrível ainda, eu tenho certeza, irmãos. Nós vamos ver coisas terríveis, nem chegou ainda aqui. Mas que isso seja para nós então motivo do quê? Meditar na morte. Olha só, Deus está nos dando um intervalo para pensar. Imagine se fosse de hoje para amanhã, se você não tivesse tempo, se você não tivesse um dia para meditar na morte, e nós buscarmos a conversão, emendar a nossa alma, emendar o nosso corpo. Corpo não, emendar a nossa alma, suplicar por nossos pecados. Gente, Deus está dando um tempo ainda. Deus está dando um tempo. Nem chegou aqui. Então é hora do quê? De nós voltarmos a rezar, oferecermos penitência, rezarmos o Santo Terço, rezarmos o Rosário, suplicarmos a Deus, voltarmos nossa vida católica, e estudarmos o catecismo, e estudarmos a doutrina. E também, lavar a mão com álcool em gel, né? Cadê o álcool em gel, filho? Pega aí. Lavar a mão com álcool em gel, evitar aglomerações, não sair de casa, não é férias. Se estão pedindo isso, gente, vamos evitar sair de casa. Vamos evitar aglomerações. Se vai ter missa, eu fiquei sabendo hoje, fiquei muito feliz. Olha o álcool em gel aqui. Nós estamos mandando com álcool em gel, né? Álcool em gel e água benta, a dupla perfeita, né? Aí, beleza. Álcool em gel e água benta, a dupla perfeita. Bom, até esqueci o que eu estava falando aqui, né? Mas tudo bem. Tá bom, filhão, senta lá, vai ter que terminar essa live aqui. Mas você não vai passar álcool em gel? Eu já passei. Já passou? Já. Bom, eu nem sei o que eu estava falando, mas é isso mesmo, né? Nem começou ainda, nós vamos ver algumas coisas. Então é o tempo de nós nos emendarmos, meus irmãos. Você está sem missa? Reza, meu caro. Reza, pede a Deus para que acabe isso logo. E quando voltar à missa, não seja como esses homens aqui da peste negra. Febre de viver, vamos aproveitar a vida agora. Nossa, vamos viver. E por isso, adultério, né? Trai a esposa, trai o esposo, pornografia, um padre imoral, né? Que não quer assistir as pessoas no sacramento, não quer celebrar a missa, celebra sem piedade, sem devoção. Você e eu comungamos friamente, nós não temos piedade ao receber o Santíssimo Sacramento, deixamos Jesus abandonado, não brincamos com os nossos filhos, não amamos a nossa esposa, o nosso esposo. É hora de voltarmos e aproveitarmos isso, esse tempo. Porque pode chegar uma hora que nós não teremos mais tempo. Aí, ó, verdade, o Bruno tá me chamando aqui, porque ele está fazendo uma atividade, está falando, não adulterarás, né, que é um dos mandamentos, né? Tá bom, meus caros? Então é isso. É a hora da gente voltar para Jesus, voltar para Deus, voltar para a Igreja Católica. Voltar para a verdade, que os protestantes se convertam à fé católica, que os judeus aceitem a Jesus Cristo. Rezemos por isso, irmãos. Rezemos por isso. Hoje eu fiquei pintando com meu filho. Talvez eu até me emocione aqui, mas não estou nem aí também, né? Não é emocionalismo não, hein? Quem me conhece sabe. 1, 2, 3. Hoje pintamos junto aí meu filho, né? Eu até pintei a Arca de Noé. Opa! Ainda eu falei, meu Deus, não é profético isso, né? Eu que pintei essa Arca de Noé, é verdade. Equipe top. Né? Fiquei brincando com ele, fiquei menos no celular. Não é propósito para ficar. O Caio,
meu filho, minha esposa. Então, meus caros, olha só, bendito, olha o que eu vou dizer, bendito seja esse tempo, bendito seja esse tempo que nos faz refletir e meditar nos novíssimos do homem, nas últimas coisas que acontecerão com o homem. Bendito seja esse tempo que vai nos dar a graça da conversão, de amar mais a Eucaristia. Tem missa todo dia e nós não vamos, tem adoração, as igrejas ficam abertas todo dia e nós não vamos, e agora nós ficamos reclamando com os bispos e com os padres porque estão fechando as igrejas, mas é por conta de uma epidemia. Ah, mas no tempo da peste negra não era assim. Era assim, acabei de ler aqui. Os bons padres ficavam, os maus padres iam embora. Morreram os bons padres, como aqueles mártires que eu até compartilhei hoje aqui, que ficaram. E o Papa Francisco está dizendo isso, hein? Não abandonem os doentes. Eu disse, eu tenho a minha opinião. Ô Bruninho, por favor, meu amor. Tá? Eu tenho a minha opinião sobre essas coisas. Eu tenho a minha opinião quanto fechar a igreja. Eu acho que de forma pastoral dá para ter missa, né? Fiquei feliz, até ia falar sobre isso. Tem uma paróquia na cidade uma cidade próxima de Votuporã aqui, que o frei daquela cidade, ele vai celebrar 10 missas no final de semana, para um punhadinho de pessoas, cada um fica longe um do outro, todo mundo de máscara, álcool em gel, capa de chuva, capacete, o que for, mas vai acontecer a missa, desse jeito. Agora, se na sua cidade você está privado, meu irmão, então que isso seja para nós, bendito seja esse tempo, que seja para nós então momento de reflexão, meditar na morte. Deus está nos dando a graça, meus irmãos. Deus está nos dando a graça desse tempo de nós voltarmos para o coração de Jesus, para o coração de Maria. Vou repetir. Nós veremos coisas ruins. Na Itália, num dia só morreu 300 pessoas. É triste. Os caminhões não tinham mais onde enterrar nos cemitérios. Nós podemos ver coisas ruins. Deus queira que não, né? Vamos rezar para isso. Já parece ter uma boa notícia de uma vacina que está sendo testada, né? E vamos rezar para que nós não vejamos isso. Mas isso é bom para quê? Para nossa, a doutora Manu falou aí, a doutora Manuela, para a nossa conversão, para a nossa salvação. Dom Bosco, ele estava no tempo da cólera, né? E Dom Bosco, quando ele acontecia a cólera, ele chamou os seus jovens e falou assim: Bruno, por favor, me respeita, filho, tá? Ele chamou os seus jovens e disse assim: se vocês confiarem no que eu vou dizer, nada de mal acontecerá a vocês. Aí ele disse: vocês vão fazer o seguinte: primeiro, estejam em estado de graça, rezem um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Aí ele falou: vou atender todo mundo em confissão e nós vamos fazer isso. E de fato a cólera atingiu toda a redondeza, mas não atingiu onde eles estavam ali. Nós temos São Carlos Borromeu, que durante a peste ia e dava comunhão aos doentes. Santa Catarina de Sena também passou por isso, se eu não me engano, né? E tantos outros santos que deram as suas vidas, né? Dom Bosco está aqui, ele está me olhando, eu estou fazendo a live com ele aqui, ó, né? Mas ele é de quadro, papai. Meu amor. Mas ele só tá... Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham entendido. E eu quero concluir que nós estamos aí com essa epidemia, e essa epidemia mata o corpo. Até compartilhei uma frase de Santo Agostinho muito boa, né? Faça de tudo para que você morra o mais tarde possível, mas faça de tudo também para que você não morra para sempre. O que quer dizer isso, né? Evite morrer, vá ao médico. Lembra do começo? Os dois extremos aí, causa primeira e causa segunda. Vá ao médico, se cuide, faça os exames, faça a caminhada como eu. Se cuide, retarde a sua morte. Mas também e principalmente, evite morrer para sempre. O que é isso? Evite a condenação eterna. Evite o inferno. Emende-se
Converta-se. Nos convertamos. Existe um vírus aí que está matando. Ele nem mata tanto, não é tão letal, mas ele é altamente contagioso. E os idosos, né, nossos avós, nossos papais, correm risco. Por isso que nós devemos fazer tudo aquilo que estão pedindo para a gente fazer, sem pânico, tá bom? Esse vírus terrível mata, mas o pecado mata para sempre. Esse vírus terrível pode matar-nos para agora, mas o pecado nos mata para a eternidade. Então, meu irmão, tenha mais medo do pecado do que do coronavírus. Tenha muito mais medo de pecar do que do coronavírus. Deixa de ser materialista. Ganhe um pouquinho menos. Deixe de fazer hora extra, se for preciso, mas fique com seus filhos. Fique mais com a sua esposa, com o seu esposo, né? Talvez aquilo que você sente falta na sua esposa ou no seu esposo é aquilo que ela ou ele fazia direto e você não dava valor. Agora é hora de você voltar e perceber o valor que tem a família. Eu não posso sair de casa, quarentena. Meu irmão, aproveite, brinque com seus filhos, jogue o jogo cara a cara com seus filhos, com a sua esposa, sentem na mesa ao redor, rezem juntos. Joga bilhar. Joga xadrez. Bilhar. Pinte com seus filhos, né? Reze com eles. Hoje nós rezamos juntos. Eu, Bruno e Caio, terço da misericórdia às 3 horas. Meus irmãos, é uma grande oportunidade nós renovarmos a nossa vida, evitarmos o pecado, deixarmos o adultério, deixarmos a pornografia, deixarmos o relativismo moral, deixarmos o relativismo religioso e voltarmos para Jesus Cristo, e voltarmos para a una santa católica apostólica e perseguida, porque se há um remédio que combate 100% todos os vírus, principalmente o pecado, chama-se sacramentos. Sacramentos. Você quer evitar a morte, né, a morte do corpo? Então, passe álcool em gel, evite aglomerações, né, não passe mão no rosto, né? Faz aquilo que estão pedindo, fica em casa, não saia, pô. Fica em casa, meu. O que custa ficar em casa? Eu fiquei sabendo de gente que foi dispensado do trabalho, né, por conta disso, mas estava passeando, né? Gente, pelo amor de Deus, né? A gente é muito irresponsável também. Então é isso, tá bom? Quer falar alguma coisa? Não pode trair. Fala aqui. Não pode trair a esposa. O papai que um dia nós estávamos conversando no carro que a gente irá morar aqui, a mamãe morava na vovó. Aí o papai falou, nunca separa da família. Olha, ele não esquece as coisas. Um dia o Bruninho falou assim, não trai a esposa, né? Porque nós estamos estudando sobre os mandamentos, né? E eu faço catequese. Sim, filho. Está acabando o tempo, filho, por favor. E um dia ele falou assim, papai, por que você não mora na casa da Ignis e a mamãe mora na casa da vovó? Aí eu falei assim, porque nunca se abandona a família. E ele nunca mais esqueceu. Nunca se abandona a família. Nunca se abandona a família. E ele nunca mais esqueceu disso, né? Fico feliz, meu amor. Tá? Obrigado. Eu sou um gênio. Então é isso, eu sou um gênio. Então é isso, minha gente. Faltam aí 10 minutinhos. Como conclusão, não se esqueça da causa primeira e da causa segunda, né? Deus é importante, não deixe Deus. Se você pode ir à missa, está aberto, vá. Se você não pode, faça comunhões espirituais. Chora porque não tem missa. Ontem eu fiquei doido, revoltado, fiquei bravo com alguns bispos, fiquei doido, né? Mas depois eu fui rezar e entendi algumas coisas. Então chora, se você não pode ir à missa, chora, porque tinha missa e você e eu não íamos. Aproveite sua família, abrace seus pais, sua mãe, não é? Nós não sabemos quanto tempo nós temos, gente, né? E a nossa mentalidade não pode ser essa febre de viver. Comamos e bebamos porque morreremos, né? Como diz São Paulo. Não, vamos nos emendar, vamos nos converter, vamos amar a Deus,
vamos nos aproximar mais da Escritura, vamos voltar à oração, né? Porque pode ser que nós não tenhamos tanto tempo, pode ser que nem seja o coronavírus que nos tire a vida. Primeiro, Deus permite isso para a conversão dos homens. Segundo, então rezemos, suplicando a misericórdia de Deus para que Ele aplaque que Ele expulse essa peste, essa pandemia. Terceiro, se nós formos morrer, então que estejamos preparados para a morte. Tá bom? Acho que é isso, tá? Espero que tenha ficado legal aí, ao menos essa mensagem. Eu acho que é uma das mensagens mais importantes que eu poderia fazer com vocês. Tudo isso que eu falei faz parte de um tempo histórico. Isso é a história da igreja, que chama Renascimento, né? Que tem aí um pouquinho do fim da Idade Média e do início da Idade Moderna. E isso tudo é projeto, é causa de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Essa falta de Deus terrível. Essa falta de Deus. Essa falta de Deus. Entenderam? Então, Deus seja louvado. Alguém quer comentar alguma coisa? Agora eu vou olhar aqui, que eu não consigo ficar olhando. Mas Deus seja louvado por isso, né? Posso receber a comunhão. Já tem 7 anos. Quando eu fazer 8 anos. Ele falou, já posso receber a comunhão. Porque eu falei para ele que com 7 anos ele poderia, né? Então ele já está doido para receber a comunhão. Foi 7 anos antes de ontem, né? E vai receber a comunhão em breve, né? Se Deus quiser. Já estamos preparando o Bruninho para receber a comunhão. Eu acho que a hora que o bispo ou o padre for fazer a entrevista com ele, né? Que eu quero que receba a comunhão logo mesmo. O bispo vai falar assim, meu Deus, esse menino sabe mais do que nós. Né? Agora deixa o papai terminar lá, por favor. Depois te chamo aqui de novo, tá? Vai lá, depois te chamo de novo. Tá bom, depois a gente vai ficar aqui mais um pouco pra gente brincar. Tá. Então, meus irmãos, o renascimento foi o quê? Na verdade, foi o ressurgimento do paganismo na igreja. Hoje, né, o paganismo está muito maior do que estava nesse tempo aqui que eu relatei para vocês aqui da peste negra. Hoje a coisa é muito pior, viu? A coisa é muito pior. Então, que nós possamos nos converter, viu? Deus abençoe vocês. Quem está aí? Ó, o Maílson está aí. Fernandinho está por aí? Ou Fernandinho Mito? Né? Ah, minha esposa, amo vocês. Assistiu inteiro, amor? A Flavinha está aí. A Flavinha está sempre por aí. A mamãe está aí, filho. A mamãe? Obrigado, Bonfim. Oi, mamãe. Deus seja louvado pela vida de todos vocês, viu? A Marta está por aí. Salve Maria. Marta? A Lidilene, né? Deus abençoe cada dia mais. Obrigado. Rezem por mim, meus irmãos, viu? Vou salvar a live sim, tá? Pessoal, deixa eu aproveitar uma coisa então. Por favor, né? Eu sou missionário e cancelou a maioria das missões minhas. E eu vivo disso, né? Eu vivo das vendas da camiseta na missão, dos livros, né? Às vezes o pessoal ajuda com uma contribuição. Eu não cobro nada para viajar o Brasil inteiro, não cobro nada, 1 centavo. Ponho do bolso quando é preciso. E meus irmãos sabem disso. Minha esposa sabe muito bem disso. Ponho do bolso, né? Para ir fazer missão. E a minha vida é isso. Só que se você puder me ajudar, o que você pode fazer? Entra na bio do meu perfil aqui e entra no link, lá tem a lojinha das edições Ignis. E você compra uma camiseta, pode ser essa camiseta aqui, é R$35 a camiseta. Ou você pode comprar o livro das excelências da Santa Missa, de São Leonardo de Porto tem as orações eucarísticas no final, inclusive a comunhão espiritual. Ou você pode comprar o Tratado da Verdadeira Devoção e tantas outras coisas que tem lá para vender. Você pode entrar no link também, a camiseta do Salve Roma, a verdade, do catecismo. Você pode entrar também lá e clicar no Apoia-se e fazer uma doação para esse apostolado aqui, para esse ministério aqui, tá joia? Fazer uma doação lá no Apoia-se, tem livros, né? Eu preciso dar leite para essas crianças. As crianças tomam leite demais, mama demais, toma TT demais. Eu não aguento mais dar TT para essas crianças, né? Ele dá risada. Vocês podem me ajudar dessa maneira, tá bom? Eu vou ficar aí um tempo sem pregar, porque já cancelou missões aí de 2 meses seguidos, né? Então, de fato, a gente vai precisar de uma certa ajuda aí, se vocês puderem, né? Eu fico feliz. Eu trabalho, viu, gente? Eu edito os livros, eu que faço os livros, né? Sou eu que crio as camisetas, eu que corro atrás, eu que vendo, eu que faço marketing, eu que faço tudo. Então eu não fico parado não, viu? Eu trabalho, eu trabalho bastante, graças a Deus, né?
Graças a Deus isso, tá bom? Então, e também temos uma rifa, obrigado, Maílson. Tem uma rifa para ajudar a comunidade, né? Também está na bio do meu perfil. Você entra lá no meu perfil, clica e você vai lá na bio, tá lá, rifa Ignis. Você compra o número online, R$10, tá? Você pode comprar online ali, pelo cartão, pelo boleto, tá? Ô Brenda, você gostou, né? Aqui atrás está o Magno, tá o Bento. Depois deixa eu ver se dá para mostrar agora. Aqui está o Bento, o Magno, né? Olha lá, ó. É que ficou um ar na cabeça dele ali, mas tudo bem. Do Bento 16 ali, meu amor. Bom, é isso aí, tá bom? Deixa eu divulgar também. Se você entrar na bio do meu Instagram também, tem um canal do Telegram chamado Caritas in Veritate, que eu posto formação católica todo dia quase, tá? Então se você entrar lá, você vai receber material, livro, PDF, tudo de formação católica dentro desse Telegram. Se você quiser, entra lá e você vai ser muito bem recebido. Deus abençoe, tá? Nós temos aí 4 minutinhos, deixa eu mandar os abraços aí, né? Deixa eu mandar os abraços. O Agostinho. Os caras zoam que o Santo Agostinho é vesgo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês esse Agostinho, não sei se vai dar pra ver. Mas é lindo o nosso Agostinho. Deixa eu ver se dá pra virar aqui. Olha lá, aqui tá longe, né? Olha o Bruninho ali. Colocou os colchão aqui. Essa é a sala de formação da comunidade. Olha lá, aquele é o Santo Agostinho, enorme lá, ó. E o pessoal fala que ele é vesgo. Poxa, sacanagem. Agostinho não é vesgo não, mano. Bom, vamos aos abraços. Seu nome é Augusto por causa de Agostinho mesmo. Mandar os abraços a todos vocês, viu? Ao Anderson, meu irmão de comunidade, né? Tá fazendo as lives aí no Instagram da comunidade sobre os stories, né? Sobre São José, né? O Marcos Paulo eu vou morrer, não vou conseguir agradecer esse cara por tudo que ele faz por mim, pela minha família. Luan, né? O Anderson, a Cris tá por aqui também, eu vi. O Felipe, meu cliente. O Felipe compra tudo que eu lanço, ele compra, graças a Deus. O Everton tá por aí, o Luiz, meu grande irmão Luiz, faz o vocacional da comunidade com a gente. Guilherme, Deus abençoe. Maílson, meu querido irmão. Roberto tá por aí também. Célia também tá sempre por aqui. O Luan, vou fazer uma live com o Luan em segunda-feira, Luan, é isso? E todos vocês que estão aí. Amar Souza. Instagram da comunidade, hein? @Comunidade Ignis. Segue lá, viu? Aí a Tesc, né? Também tá aí, sempre tá por aqui. Bom, meus caros, né? Eu vou cancelar essa live. Eu vou voltar aqui, tá? E vocês entrem se vocês puderem, tá bom? Vou cancelar agora porque senão eu tenho medo de perder essa live. Já perdi várias. Eu vou cancelar e eu volto para finalizarmos aí e fazermos uma oração, tá bom? Então fica por aí e volte, por favor. Em seguida já vou iniciar uma nova live. Salve Maria.